IadaCast, o seu podcast sobre tecnologia e educação. A gente está aqui com uma galera da IADA e hoje a gente vai falar sobre tecnologia nas aulas de educação física. Eu sou a Aninha. Exatamente. Eu sou o Jerônimo. E eu sou o Elvin. E para discutir um pouquinho sobre tecnologia nas aulas de educação física, a gente pensou em alguns possíveis projetos que um professor de educação física poderia utilizar nas aulas que envolvam tecnologia. Então a gente vai começar aqui, a dinâmica desse IadaCast vai ser mais ou menos assim. Um de nós vai falar sobre o projeto e depois a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto, dando algumas ideias aí para os professores de educação física de como poderia utilizar a tecnologia nas suas aulas. Vamos lá, Little, começa por você. Bom, gente, eu pensei numa proposta aqui que é pra gente fazer uma corrida utilizando o Yada Maker e o Scratch. A proposta é que a gente faça demarcações no chão da quadra, numa distância já conhecida, não sei, depende da quadra de vocês, mas pode ser 100 metros, 200 metros, pode ser uma volta completa, ou uma lateral da quadra só, a gente define qual é essa distância, e aí você vai fazer marcações no chão. Então, a gente vai ter o ponto de saída e o ponto de chegada. E a gente vai usar o Scratch para fazer um cronômetro. Então, o cronômetro vai ser lançado a partir do momento que a criança pisou na parte da saída e ele vai parar a partir do momento que ele pisou na chegada, né? E a gente usa o Yada Maker para funcionar como se fossem as teclas do teclado para acionar e parar esse cronômetro. O que é muito interessante desse projeto é que a gente pode falar, mas o professor pode fazer isso com o cronômetro normal também. Mas a gente consegue construir um cronômetro no Scratch. Então, eu acho que isso já é legal. As crianças podem... É uma programação muito simples, mas as crianças já podem fazer o próprio cronômetro delas. O Yada Maker, para quem não conhece, né? Ele é uma plaquinha e ela funciona como se fosse um controle. Então, a gente consegue conectar alguns fios lá e ela conecta no computador por um cabo USB. Então, ninguém precisa abrir computador nem nada para botar essa plaquinha lá. E a gente consegue fazer as teclas do teclado, por exemplo, para acionar e parar o cronômetro com fitas de papel alumínio ou alguma fita algum material que conduza a energia ali que a gente consiga colocar no chão. Na minha proposta, a gente podia fazer esses botões que iam ser acionados com papel alumínio, cartolina, e a gente prende no chão com fitas. E aí as crianças acionariam e parariam o cronômetro pisando ou colocando a mão ali, correndo de um lado para o outro e colocando a mão. Dentro da programação, a gente também pode pedir que ele automaticamente já saia a velocidade dessa criança, uma vez que a gente tem a distância ali fixa, né? A gente já saiba qual foi a velocidade que ela conseguiu correr naquele percurso, a velocidade média ali. E num nível um pouco mais avançado, a gente pode, inclusive, fazer uma lista, um ranking de todas as crianças, com todos os alunos que correram, com nome, velocidade, tempo que eles levaram para fazer aquele percurso. Então, é um projeto simples, mas pode agregar bastante na sua aula, né? E aí, se você falar assim, mas tudo bem, o professor também tem um cronômetro digital ali e ele pode acionar esse cronômetro e parar esse cronômetro e fazer os mesmos cálculos e tudo mais. Só que a gente pode considerar algumas outras coisas, por exemplo, o tempo de reação de alguém para acionar e parar o cronômetro. Isso pode dar uma interferência que ali com o Yada Maker não daria. Porque assim, a partir do momento que você pisou ou encostou no botão, ele já trava ali o cronômetro, né? Ou ele já aciona. Inclusive, a gente pode também fazer esse projeto de uma pessoa aciona o cronômetro manual, a outra aciona do celular, não sei, e aí a gente faz com o computador também e compara esses resultados. Então, a gente pode ver também que esses tempos de reações são diferentes. Então, é um projeto simples. Os recursos, acho que a única limitação, pelo menos eu lembrando da minha quadra, que lá não tinha tomadas, então não sei. Mas a gente conseguia ligação. Então a gente puxa lá um fiozão, pega uma extensão. Mas os recursos que a gente precisaria são de baixo custo. A placa do Yada Maker também ela não é muito cara. E dá para fazer tranquilamente, não precisa de um nível de programação muito alto. E eu acho que, inclusive, o professor pode orientar as crianças para eles programarem esse cronômetro, né? E não o professor levar um cronômetro já pronto.
Então, toda essa construção, os fios e tudo mais, esse manuseio com a plaquinha também, eu acho que é super fácil de fazer com as crianças. Enfim, eu acho que a gente pode pensar nesse projeto de várias maneiras possíveis, né? Mas a ideia principal é essa, ele é bem simples mesmo, é coisa que a gente consegue fazer em 2 aulas, e a gente pode reutilizá-lo depois com outras formas. Eu só pensei nesse da corrida por talvez ser mais simples e ser um projeto inicial mesmo da gente inserir tecnologia. Então ele teria um cronômetro digital que as crianças programariam, primeira coisa, né, numa tela, é isso? Então elas iam fazer lá uma programação que contaria o tempo. Sim. E ia ficar aparecendo no computador, isso daí lá na quadra. E aí como que aciona e a criança pisa em alguma coisa que conduz energia elétrica na hora de começar a corrida, é isso? Isso. E aí a hora que chega no final do percurso, pisa de novo. Legal. Dessa distância já é pré-determinada e aí já é uma possibilidade é já calcular a velocidade da criança ali, a velocidade média pelo menos, né? É isso durante aí. Esse percurso. Isso é muito legal, né? Porque envolve um tantinho ali de matemática, fica meio interdisciplinar, né? Porque matemática ou física, talvez, se for discutir um pouco de velocidade ali, que eu acho que super cabe dentro da proposta de educação física você entender o que é velocidade. Porque, super cabe, eu acho. E faz muito sentido, né? Que faz muito sentido dentro da atividade física. As corridas de rua, elas têm uns marcadores no chão. Como que funciona a contagem de tempo em corrida de rua? Você carrega um chip e tem umas marcações no percurso, no meio da corrida, assim, dependendo dos quilômetros, dependendo do tamanho da corrida. Tem mais ou menos marcações, porque, por exemplo, 5 km provavelmente vai ter só uma marcação na linha de chegada, né? Uma na linha de largada e outra na linha de chegada. Se for mais, começa a ter mais pra saber se a pessoa não cortou o caminho, né? Que às vezes tem uma galera que corta o caminho, então tem que marcar o percurso ali. Daria pra fazer algo parecido com uma marcação, porque fica uma marcação no chão, que quando o chip passa por aquela marcação, ele detecta o chip e marca quanto tempo faz que ele saiu do último ponto, sabe? Teria como fazer algo do tipo assim, usando o Yada Maker também? Então, meio que montar todo esse sistema de corrida, sabe? Você traquear mais o percurso, né? Ou o sistema de corrida sem a criança precisar bater, porque o grande legal da corrida é que você não precisa pisar em nada e nem bater em nada. É que eu passo e já tá contando, eu só tenho que carregar meu chip. Teria como eu fazer um sistema meio parecido, no sentido que também eu não preciso bater, porque quando eu bato também tem um lance de reação, né? Com o Yada Maker, eu acho que não, né? Porque o funcionamento do Yada Maker é que a gente precisa fechar um circuito, né? A gente precisa fechar o contato ali. Mas, por exemplo, a gente tem com Arduino, a gente conseguiria usar, por exemplo, o que é usado nas corridas é o NFC, né? Então, é um sensorzinho que você carrega nessa fitinha aí, junto com você para fazer essas marcações. E aí, quando ele passa, o NFC é quase o mesmo que é usado nos carros no sem parar também, né? Então, quando ele passa ali, ele detecta e já desconta lá da sua conta. Então, são esses chips que daria para fazer, mas aí já usando uma coisa mais avançada, que aí seria o Arduino, uma programação um pouquinho diferente e uma programação já mais avançada. Dá para tentar com um sensor de tração também. Se ele passar muito perto do sensor assim, aí vê que alguma coisa passou ali e aí já consegue calcular também. Do Yada Maker, quando você fecha o circuito, então, com esses materiais, que ele dá um disparo. E tem como, se você quebra o circuito, tipo, você desliga o circuito em vez de fechar o circuito, que eu pensei, por exemplo, uma linha de chegada, sabe? De corrida, você passa assim, daí você interrompe a linha, né? Você interrompe a linha de chegada, né? Você tá correndo assim, aí tem uma faixa assim na chegada, daí você chega lá e derruba a faixa. Teria como fazer uma faixa assim, quando você derruba, ele conta o ponto automaticamente? Eu acho que dá na programação, né? Enquanto Se a tecla pressionada, né? Se a tecla tá pressionada, ele tá lá contando. A partir do momento que você interrompe o circuito, a tecla não tá mais pressionada. E aí ele não conta mais o ponto. Não sei o quão preciso isso pode ser, mas eu acredito que dá. Mas aí a questão é a programação, né? Enquanto tá fechado, a gente tá pressionando uma tecla lá. E aí ele tá contando o tempo, tá contando um ponto, sei lá, o que a gente pode fazer de diferente. Mas se você interrompe esse circuito, rasga essa faixa, rasga essa tecla,
Aí a tecla não tá mais pressionada e ele para de contar. É uma possibilidade legal também, né? Você coloca uma linha reta mesmo, assim, na corrida, em vez de ter um lance pra pessoa bater, pra criança pisar, algo assim, tem uma linha de chegada mesmo. A pessoa vai lá e passa a linha de chegada e contou o ponto. Calcula já a velocidade dela. Não tinha pensado nessa possibilidade, mas é super viável. Um lance legal aqui que a gente vai pensando é isso, a gente começa a construir a ideia do projeto usando o repertório que você tem, porque essa discussão começou através de, como que funciona uma corrida de verdade? Né? Uhum. E aí você começa a construir e pensar nas possibilidades, como você pode combinar e trazer a vida real para um projeto que dá para fazer assim na escola. A ideia do sensor de ultrassom também é legal e daria para usar também componentes do Lego junto com o Scratch também, né? A gente conseguiria usar no Scratch o sensor de ultrassom do Lego e aí ter essas marcações. Aí quando ele percebe alguma distância menor do que aquela que é quando não tem ninguém na frente dele, ele já conta ali, já faz uma marcação de tempo. E quanto mais sensores colocar, mais bonitinho fica também, que correu 10 metros, correu 20 metros, aí vai fazendo todos os cálculos, vê onde aumenta a velocidade, onde não, aí dá até pra pensar num circuitinho pra molecada. É o que alguns aplicativos de corrida fazem, você corre lá alguns quilômetros e ele te dá uma informação por quilômetro. Uhum. Então, tal quilômetro você tem uma velocidade média de tanto, no tal quilômetro você tem velocidade média de tanto, no tal e aí ele gera gráfico em base disso. E aí, dá pra você introduzir ainda mais questões matemáticas aí, uma interdisciplinaridade, né? Colocar gráfico, estudar essa possibilidade toda e tal. Dá pra ficar profissional. E aí, se quiser investir mais ainda nessa ideia de corrida, dá pra pensar em trazer até as Mi Bands, as pulseiras inteligentes, né? Que elas já marcam com posições de GPS, marcam com mais informação de quantidade de passos que você dá também dentro da corrida. Então dá pra, nesse tema corrida, né? Corrida tecnológica, a gente consegue inserir vários elementos diferentes, desde o mais simples, que é um Yadamaker com computador, até uma pulseira mais sofisticada dessas smartwatches, né? Esses relógios inteligentes que tem as informações ali também. Na corrida tem entrado bastante tecnologia, tem até tênis inteligente. Bom, turma, esse é um projeto possível aí, muito bacana, simples de atacar. Tem um lance legal aqui que eu lembrei, que é aquele conceito de chão baixo e teto alto. Esse projeto acabou sendo, sem querer aqui, um exemplo muito bom de chão baixo e teto alto. A ideia é muito fácil de acessar. Você pode simplesmente fazer um cronômetro com as crianças, colocar 2 fiozinhos com, um papel alumínio na ponta, algo assim, para acionar o cronômetro e para parar o cronômetro, e já tá feito um projeto. Até uma simulação de corrida profissional, assim mesmo, com geração de gráficos e tudo mais. Muito louco. Bom, o próximo projeto, a próxima ideia de projeto aqui é uma animação tática. Ou uma animação tática de algum esporte. A ideia é o seguinte: o professor poderia escolher um esporte. É muito comum, ou melhor, deixa eu contextualizar aqui, né? É muito comum a gente ver nos jogos de futebol, naquelas análises do Globo Esporte, ou sei lá, qual é outro jornal de futebol aí? Que aparece depois dos jogos da Copa Esporte lá. Espetacular. Esporte interativo. Esporte interativo. Muito bom. E eles pegam, e a gente tem muitas animações nesses esportes que mostra a jogada desses jogadores de futebol. Que, tinha um jogador aqui, outro ali, e esse se movimentou para um lado, enquanto o outro se movimentou para outro lado, e para fazer aquele gol aconteceu aquilo, né? Aquela sequência de movimentações dos jogadores. Isso é uma estratégia tática que os jogadores têm, que às vezes é inclusive ensaiado, né? Inclusive, às vezes eles pensam, se esse movimento para lá, eu movimento para cá, eu vou tocar ali, você passa a bola ali, e aí acontece a coisa. E a minha proposta é o seguinte: fazer uma animação mesmo com esses jogadores. A gente tem uma plataforma de programação muito simples de acessar, que é o Scratch, que tem um plano em 2D, que tem a coordenada X e Y, que você consegue definir para onde os personagens ali se movimentam de acordo com as coordenadas. Então a ideia é pensar numa estratégia dessa. Então os alunos poderiam pensar em uma jogada de algum esporte. Sugiro esses esportes de time mesmo, né? De futebol, basquete, handball, esses esportes de time que dá pra movimentar mais pessoas ali, que seriam os personagens nessa animação. E
Enfim, e animar isso, colocar lá os personagens, então eles se movimentariam pra ver se uma jogada de sucesso ou não. Inclusive, daria pra pensar no time de defesa e no time de ataque, ou só no time de ataque mesmo, porque eu não sei como que funciona, quem manja mais esporte aqui. Funciona quando você monta uma tática, você já pensa na defesa ou você só pensa na sua jogada de ataque? Depende se você quer atacar ou defender. Não, você quer atacar. Por exemplo, eu quero fazer uma jogada de gol lá. Vamos pensar numa jogada ensaiada pra marcar um gol, uma tabelinha. Você pensa na defesa também? Tem, do outro time? Tem que pensar, porque na defesa do jeito. Na sua defesa também e na do outro time. Porque se a sua jogada der errada, seu time não pode ficar desorganizado. Você já tem que pensar o que você faz se der errado. Então, daí dá pra pensar nessas possibilidades de fazer mais de uma animação, né? Só estratégia de ataque. Só a combinaçãozinha de toque. Um pra cá, pra lá, pra cá. Daí você pode introduzir, né, um próximo passo, introduzir a defesa do outro time. Então, tá pra cá, pra cá, pra cá, e o outro time pode fazer essa e essa movimentação. E se der errado, como que o time que tava atacando defende o contra-ataque? E aí dá pra avançar nessas animações assim. Sabe quem faz muito isso? NFL, né, que é a galera de futebol americano. Nossa, igualzinho. Eles têm essas táticas, assim, principalmente tática de defesa e ataque. Eles meio que treinam 2 times, né? Um time só, são 2 times. Tem a galera de ataque e defesa. E eles treinam desse jeito, eles fazem várias táticas assim animadas, na TV mostra desenhos, e se a molecada for pesquisar, eles conseguem fazer muito bem também. E aí, fica dá muito pra legal. pegar uma famosa de um time dá desse recriar e tentar, vai que dá certo, e o time ganha. Se quiser incrementar mais essa ideia também, dá pra filmar também a galera e tem alguns... na programação, né, aí os meios mais sofisticados, uns programas mais robustos aí que você consegue comparar imagens, né? Então aí você teria uma imagem de como seria a movimentação e aí você consegue comparar se aquela movimentação, se o pessoal filmando, né, aquela movimentação que eles fizeram, se tá aí parecida com a formação tática que eles tinham planejado de fato, né? Então aí você compara se as duas imagens são iguais, são similares ou não, ou quão similar elas são ou não. Já dá pra pôr aí um pouquinho de estatística aí também, dá pra fazer umas coisas bem, bem legais também. Eu acho que dá pra gente extrapolar um tanto da jogada começar e o time adversário tentar defender essa jogada. E aí, dependendo da programação, né? Com certeza uma programação mais avançada, o seu personagem ali toma uma decisão de continuar a jogada ou não, ou fazer outra jogada, e aí ver o que pode acontecer no final. Eu acho que a molecada ficaria bem animada, assim, e ver as várias estratégias, várias opções que eles iam ter ali no momento, assim. E ia aumentar o poder de decisão deles também. Nossa, será que agora dá certo? Será que não? Inclusive, isso pode virar um jogo, né? Sim. Chega um determinado momento, a criança decide do nada, e aí ela, sei lá, aperta um botão e ele muda completamente a jogada. E essa proposta, ela é muito interessante, porque eu tô me lembrando das minhas aulas de educação física, e quando a gente estudava essas propostas e estratégias de jogo, geralmente eram com um time de xizinho, um time de bolinha, e aí o professor ia desenhando, só que isso é muito difícil, porque fica limitado ali na lousa, né? Ele consegue desenhar o movimento de um jogador do ataque, depois ele coloca um da defesa, e para quem não tem poder de abstração tão grande, é difícil a gente visualizar essas coisas acontecendo simultaneamente quando ele tá lá desenhando na lousa 1 por 1. E no computador a gente pode programar 1 por 1, mas quando você põe para rodar, ele vai rodar todos de uma vez só, né? Então, eu acho que para a compreensão das crianças, principalmente crianças mais novas, isso ajudaria muito. Talvez com uma galera mais velha você pode desenvolver essa simulação, animação, o jogo, sei lá. Mas com uma galera mais nova, só de você levar já esses exemplos para eles, é muito mais visual e é muito mais prático. E acho que facilitaria muito para eles entenderem, compreenderem essas táticas. Até mesmo eles tentarem criar algumas, né? O que é legal, é lógico que a gente, na NFL, por exemplo, já tem várias já prontas e as crianças podem pesquisar e descobrir, mas eles também podem usar essas animações para testarem táticas novas e eles criarem, ou então eles analisarem um jogo deles e falarem assim, nossa, será que a gente consegue jogar isso para uma tática que a gente pode, né, reproduzir como nossa, sabe? Perceber o que a defesa tá fazendo na hora que o ataque tá acontecendo e o que a gente pode melhorar. Enfim, é muito legal. Eu acho muito mais fácil para pensar mesmo, como você falou, criar uma tática própria deles.
a aula de educação física não precisa ser só o que também... existe criação numa aula de educação física. Você tá estudando um jogo lá, sei lá, um esporte, basquete. Pô, é muito difícil você pensar na tática do time só na mente, assim. Como que a gente vai pensar pra um jogador ir pra lá, outro pra cá, passa pra lá? Isso é muito difícil, sim. Não necessariamente, numa aula de educação física, a galera quer ser jogador de basquete. Agora, dá pra criar mesmo, é muito mais fácil visualizar quando você tem uma animação, e muito mais fácil eles movimentarem esses caras e ver se é legal, se não é, voltar a ter esse feedback, sabe? Pra criação mesmo de uma tática, que eu acho que é muito interessante pra uma aula de educação física, as crianças terem esse processo de pensar estrategicamente sobre um esporte, sabe? Eu acho que isso é muito rico mesmo. As crianças vão ter que, de novo, muita interdisciplinaridade aqui, vai ter que entender um pouquinho mais de coordenadas cartesianas, que eles devem estar se batendo lá numa aula de matemática comum, pô. Nossa, sabe o que eu tava pensando? Inclusive, a gente podia fazer isso pra ensinar xadrez pras crianças, né? Xadrez é um esporte que, geralmente, também, nas aulas de educação física, pelo menos eu nunca tive. Não que eu seja referência, porque minhas aulas de educação física sempre foram muito limitadas, mas assim... Eu acho que é um esporte muito legal, professores de matemática também, eu acho que podem introduzir xadrez nas aulas deles tranquilamente, mas é uma possibilidade também pra gente ensinar jogadas e tudo mais, que não é uma coisa talvez tão trivial ou tão visual na hora que você lê a regra. Mas você visualizar isso ia ficar bem interessante. E com certeza as crianças iam aprender muito mais sobre esse esporte, que eu acho que a ideia é essa, né? Tentando criar uma animação dessa, tentando fazer um projeto desse, do que só indo lá e jogando, assim, sabe? Pensando mais estrategicamente, mais racionalmente, logicamente. É o lance de visualizar, né? Por exemplo, xadrez. Quando você tá jogando uma partida de xadrez, você tem muitas peças no tabuleiro, você tem ali, sei lá, 32 peças no tabuleiro, se nenhuma foram comidas ainda. E cada uma tem uma possibilidade de movimento. Então você tem que olhar para o tabuleiro e visualizar todas as possibilidades de movimento para tomar a sua decisão. E aí, por exemplo, numa animação ou numa possibilidade de criação assim, você consegue já gerar as possibilidades de movimento visuais para você, sabe? E do que você olhar e imaginar as possibilidades de movimento, você entendeu? Já consegue fazer os tracinhos ali, o que cada peça pode fazer, sabe? Isso é muito mais simples para quem tá começando, né? Muito mais acessível. De novo, para quem não quer ser um mestre de xadrez, né? Um grande mestre de xadrez, algo assim. Então, porque até pra alguém que queira ser, também né? Começa nisso aí, depois... Inclusive pra quem quer, é verdade. Porque o que eu acho que, no caso do xadrez, é muito difícil, que não é uma coisa que todo mundo se interessa, porque as pessoas já acham que isso é um pouco mais inacessível e é coisa dos super inteligentes que já conseguem fazer todas essas associações. E a gente esquece que eles também aprenderam a jogar em algum momento, né? A gente acha que xadrez as pessoas ou nasceram aprendendo ou já não sabe mais. E talvez isso se torne muito mais acessível e todo mundo aprenda a jogar, pelo menos. Não sejam só alguns que já são mais interessados que aprendem. Uma coisa que é muito comum no xadrez é você movimenta uma peça e você não percebeu a possibilidade de movimento do adversário. E aí você movimentou errado, né? A hora que você movimenta, você fala, nossa, perdi a rainha. E aí, se você tem essa simulação, inclusive, é muito bom pra treino mesmo. Porque a hora que você vai jogar, você já tá vendo as possibilidades de movimento do outro, por exemplo. E aí consegue te ajudar a tomar melhores decisões. Nossa, muito legal. Consegue te ajudar também a deixar você atento pros movimentos dos outros. E não só focado nas suas movimentações, né? Exatamente. Porque você já tá vendo, não, então ele pode fazer tal coisa, então é melhor eu fazer mexer outra peça, né? Porque é comum, às vezes, você esquecer completamente que você tá jogando com outra pessoa e só pensar na sua estratégia aqui, né? E que é muito comum de jogos com adversários, né? A gente geralmente foca mais no nosso treinamento e sempre esquece de pensar quais são as possibilidades do outro no jogo em si. Então, isso extrapola pra qualquer coisa. Jogo de dama, jogo basquete, futebol, vôlei, enfim. É o lance, né, do contra-ataque. Pô, se ele pegou a... Tá, beleza. Jogada ensaiada tá bonitinha. Mas se ele pegou a bola, e agora? Muito legal. Muito legal, turma. Bom, vamos falar do próximo jogo aqui. É a lateralidade com jogos. Então, a ideia é trabalhar a noção de lados, né? Direita e esquerda com as crianças. Então,
Então, desenvolver um jogo no Scratch onde o aluno precisa indicar qual que é o lado esquerdo e qual que é o lado direito dela. E para isso, no Scratch, a gente tem uma extensão lá no Scratch, que a gente consegue usar a câmera do computador. E aí, com a câmera do computador, a gente consegue detectar movimentos que o usuário faz na frente da câmera e isso colocar dentro do jogo. Então, a ideia é, nesse jogo, ele dá instruções. Ergue a mão direita. E aí, a criança tem que balançar a mão direita. Ergue a mão esquerda. E aí, tem que balançar a mão esquerda. Balance as duas. Aí, tem que balançar as duas. E aí, mais ou menos como um jogo de vivo-morto, né? Para elas ficarem em pé e agachadas. Mas é com o lado direito e esquerdo. A lateralidade, ela é muito trabalhada, né? Com as crianças pequenas. Porque ajuda muito você saber direita e esquerda. E pode ser que tenha alguns adultos aí que ainda não sabem muito bem. Tipo eu. onde é a direita e esquerda, né? Mas é um jogo bem bacana, dá pra começar com ele bem facinho, assim. Qual é a direita, qual é a esquerda. Tem um personagem ali na frente agitando a mãozinha também. E aí a gente pode trabalhar também a ideia do espelhado também, né? Então, quando o personagem tá de frente pra criança, ele vai estar... a mão direita dele vai ser o oposto do dela, né? Você não pode fazer a mesma mão que ela tá agitando, porque não é a mesma mão esquerda, não é a mão esquerda que ela tá agitando ali, né? Então dá pra trabalhar, deixar o jogo um pouco mais difícil e até trazer para as crianças programarem também esse jogo, né? Até para as crianças mais novas, elas só utilizarem o jogo, mas para as crianças mais velhas dá para fazer elas programarem, que é essa coisa de, se o personagem tá de frente, então é ao contrário também, para eles programarem isso também já fica mais legal também. Esse negócio dos adultos foi uma indireta para mim. A outra direita. Não, a outra esquerda. A minha esquerda ou a sua direita? Aprendi errado, gente. Na educação infantil, esse é trabalhado? Eu tenho um déficit aí da educação infantil, que eu não fiz educação infantil. Mas é trabalhado lá atrás? Tipo, tem exercícios pra trabalhar o que é direito e o que é esquerda? Tem bastante coisa, assim. Eu já vi bastante coisa. Eu lembro de algumas coisas, algumas bem pouquinhas, também de alguns exercícios, de algumas coisas, né? Às vezes não é nem o professor de educação física que trabalha isso. Às vezes é o professor de sala de aula mesmo, que trabalha lá com um desenho, onde tem as figuras que montam. Qual é o personagem que está indo para a esquerda? E aí a criança tem que pintar só os personagens que estão indo para a esquerda. Qual é o personagem que tá indo pra direita? Aí elas têm que pintar só os personagens que estão indo pra direita. Então, é muito trabalhado na educação infantil, né? As crianças, essas coisas de lateralidade, as coisas de, por exemplo, quente e frio, texturas também, né? Coisa áspera e lisa. Então, tem esses trabalhos que os professores fazem e esse poderia encaixar numa educação física porque a gente trabalha bastante, né? Com o corpo também na educação física. E é muito comum a gente ver as pessoas olhando pra mão pra saber o que é direito e o que é esquerda. Às vezes tem uma fitinha, a mão do relógio, né? A pessoa fala, a mão esquerda é a mão do relógio, né? Mas aí dá pra trabalhar também pessoas canhotas e destras, né? O que são pessoas canhotas e destras, né? Quem usa a mão esquerda para escrever, quem tem a mão dominante, né? Tem os termos mais bonitinhos também. Eu acredito que quem não sabe muito bem o que é direita e esquerda é porque não treinou o suficiente. E isso é muito legal. Eu acho que Ué, você não sabe o que é esquerda e direita, porque você não treinou o suficiente, você não praticou isso. E às vezes é só uma coisa que, direita e esquerda. Daí é esse negócio. É a mão do relógio. Daí já pronto. Ancorou numa coisa, mas não necessariamente treinou a ideia de o que é direita e o que é esquerda. E eu acho que essa proposta, por isso que eu perguntei se existe esse treino já, se é uma proposta da educação. Porque eu acho extremamente importante e é muito legal. E eu acho legal pintar também, quem tá indo pra direita, quem tá indo pra esquerda, por exemplo. Acho legal, tá? Mas eu acho muito mais legal fazer isso com o jogo. Eu acho muito mais legal, sabe? E outra, tem uma grande pegada aí, que é a gamificação dentro disso. Sim. E daí dá pra você colocar ali uns pontinhos, se você começar a acertar o que é direita e o que é esquerda, pra motivar, sabe? Deixar as coisas mais rápidas, né? Começa a ficar mais rápido, começa
a mudar a dinâmica, daí começa a movimentar direita, esquerda, aí vira. Aí depois vira, sabe? Negócio que você vai... mão só direita, esquerda, esquerda, direita. Ou dá pra fazer de outro jeito também. Tem um carrinho ali, ao invés de ficar pedindo direita e esquerda, né? Tem um carrinho e aí ele tá virando pra direita. Então aí fala, pra que lado que o carrinho virou? Aí tem que escolher direita ou esquerda. E aí uma pergunta, dá pra diferenciar mão direita e pé direito? Nesse do Scratch, não. O que ele diferencia é só movimento, né? O que daria, por exemplo, dentro do jogo, aí extrapolando, né? Você colocaria um objeto mais em cima na tela e um objeto mais embaixo na tela. Aí sim você conseguiria diferenciar, né? Então, pra identificar que a mão direita, a criança tem que passar a mão numa altura mais alta, onde tá aquele objeto, prestando atenção na câmera, né? E falando que, essa aqui é a mão direita. E aí... mais baixo, chacoalharia o pé lá embaixo, na altura daquele objeto, pra falar que é o pé direito. Daria nesse sentido, Imagina um jogo de coordenação, que você tem que trabalhar a mão direita, o pé direito, a mão esquerda. Vai ser tipo um jogo da memória e coordenação, assim. Nossa, dá pra trabalhar muita coisa assim, cara. Era essa que é a ideia mesmo, você começar a usar os pés também, mão direita, pé, esquerda, direita, esquerda. E a gente podia fazer um negócio desse também, usando, sei lá, aqueles tapetes de dança mesmo, sabe? Com as setas, aí a criança tem que pisar no lugar certo, pôr a mão num canto da tela, e o objeto muda de lugar, ela pisa no outro lugar e põe a mão... E ela também usa esses conceitos de direita e esquerda. E ela trabalha as coordenações motoras, tem o reflexo dela, que também a gente pode trabalhar para ficar cada vez mais rápido. E é lógico que isso é muito interessante e eles vão gostar de brincar, né? A questão é... eles vão estar aprendendo dentro de um jogo, brincando, se divertindo e é isso aí. E treinando porque, como eu falei, né? Algumas pessoas que não sabem porque não treinaram o suficiente. É que o legal de pensar é que a educação física não é só esporte também, né? A educação física é toda a parte do físico mesmo, do corpo, do movimento do corpo, do que você faz com o seu corpo, né? Então, tem esse outro lado aí também pra trabalhar. E conectar corpo com mente, né? Sim. Você falou que educação física não é só esporte, mas eu vou dar mais uma sugestão de esporte. Que é o seguinte, também daria pra fazer tipo um joguinho que, sei lá, que a gente tava falando lá de jogadas, né? Vou pensar no basquete de novo. O cara vem pra um lado, daí, por exemplo, se ele tá pro lado direito da tela, aí você tem que arremessar a bola. Se você arremessar a bola, está do lado direito... basquete eu não sei jogar, cara. Eu vou dar um exemplo de futebol. Né? Você tá do lado direito do campo e você vai chutar a bola, e se você chutar com o pé esquerdo, a bola vai errado, sabe? Aí você tem que chutar com o pé direito, necessariamente. Se vem do outro lado, você tem que escolher o lado o pé que você vai chutar a bola, sabe? Você vai chutar com o lado direito, você vai chutar com o lado esquerdo. Dependendo da posição que o carinha tá. E tá meio assim, se você chutar com o lado esquerdo, se você chutar a bola... Você tá numa posição perto do gol, se chutar a bola com o pé esquerdo, vai ser esquisito ali. Pelo menos vai ficar mais difícil, né? Não sei se tem isso, tem. Você dependendo do lado que tá no campo, você tem que chutar a bola com o pé ou com o outro. Dá pra exemplificar, tipo, vou fazer um cruzamento e todo lado direito. Aí é mais fácil eu cruzar com a perna direita, pra ela ir lá pra meio da série com o pé esquerdo, eu vou chutar lá no bandeirinho. Mas você pode, inclusive, treinar o chute, né, com os dois pés, pensando nisso. Porque talvez isso seja... Não sei, porque eu não jogo bola, mas pode ser que isso seja uma dificuldade mesmo. As pessoas que são predominantemente destras, sei lá, como é que você falou? Você falou uma palavra mais bonita que predominantemente. Foi só Dominante. Que tenham o dominante seja o lado direito, elas podem ter dificuldade em chutar com a perna esquerda. E é uma coisa que a gente pode trabalhar, é uma habilidade que a gente pode trabalhar. E aí, usando uma simulação, alguma coisa assim, ou o próprio jogo da Tamini, né? De você trabalhar isso com a outra perna e tal, isso fica muito legal. E aí dá pra você treinar em outros espaços que não seja só na quadra. Porque se for treinar chutar uma bola com o pé esquerdo, você precisa de uma bola, precisa de uma quadra, precisa de um gol pra saber onde tá acertando o chute ou não. Aí dá pra você fazer uma simulação em casa lá, colocar a câmera no seu computador e ficar lá na frente da frente, né? Muito legal. Olha só, isso é muito bom pras mães.
Porque se a criança for começar a fazer isso em casa, começa a chutar a bola nos vidros. Aí não precisa chutar a bola nos vidros, dá pra ficar lá no quarto chutando a bola no ar só, chutando no ar, né? E que é uma coisa muito engraçada, que as pessoas falam, mas só fica no computador. Mas ele também vai, além de, né, estar exercitando o físico, tá treinando ali um esporte também, mesmo não tendo uma quadra, não tendo uma bola, não precisando da galera toda pra fazer o timinho lá. Muito legal. Bom, todo mundo falou bastante agitar, de jogar e tal, mas aí eu fui para um outro lado da aula de educação física, que muitas vezes a gente não tem muito, assim, que é o lado mais de... quais músculos eu trabalho quando eu faço tal exercício? Quais os benefícios de fazer esse exercício e tal? Aí eu conversei com alguns alunos, né, e perguntei para eles sobre machucar na aula de educação física, se alguém já machucou, se eles alongam, se eles aquecem e tudo mais. Aí eles falaram assim que não, né, muitos só pega a bola e vai jogar e tal, que é o normal, né, eu já fiz isso também, pegava a bola e ia jogar. E aí eu pensei num projeto onde envolveu um pouco mais de pesquisa com as crianças e onde eles iam desenvolver umas animações. Por exemplo, um catálogo assim, vou jogar futebol. Quais músculos eu trabalho? E aí eles entravam lá e conseguem ver os músculos mais trabalhados e qual é o tipo de aquecimento e alongamento para eles não se machucarem. Então, eles poderiam fazer isso com uma animaçãozinha de uma pessoinha lá ou de um personagem dando uns pulinhos, alongando a perna, alongando o braço, não sei o quê, para aí então eles começarem a jogar futebol em si. E aí, eu já pensei assim, conforme o passar do bimestre, assim, que eu peguei, por exemplo, de bimestre em bimestre a gente trocava de esporte, assim, sei lá, era futebol, era handball, basquete, vôlei, assim. E são esportes diferentes que trabalham mais músculos, que trabalham mais superiores, mais inferiores, que trabalham mais e mais, e sempre o aquecimento e alongamento é diferente, né, para esse tipo de esporte. Tanto para dança, para qualquer outra coisa. E aí eles poderiam ir acrescentando nesse programa e fazer tipo um manual digital de como evitar lesões durante as aulas de educação física. Então eu fui mais para esse lado, onde eles iam pesquisar, então ia ter mais uma coisa de ciências ali, músculo grande, músculo pequeno, não sei o quê, e arrumar esse manualzinho digital que, com o passar do ano, eles iam ter um negócio bem legal, assim. Então fui mais para esse lado de cuidar dos meninos. Isso, inclusive, podia virar um aplicativo de celular, né? Nossa, ia ser incrível você ter um aplicativo que já te dá vários tipos de alongamentos específicos para o tipo de esporte que você faz. E não só, assim, porque eu acredito que já tenha, mas por as crianças desenvolverem isso, né? Criarem esse aplicativo e fazerem essa pesquisa, fica muito bacana. E não só consumir, né? Sei lá, baixa lá o aplicativo X, olha o alongamento que você tem que fazer e pronto. Isso é muito raso ainda. Agora, as crianças pesquisarem, encontrarem quais são os exercícios para cada esporte, colocar isso dentro de uma lógica, né? No sentido, organizar esse aplicativo de tal esporte tem esse alongamento, outro esporte tem outro alongamento. E eles ainda podem fazer uma parte de edição também, né? Eles tiram fotos deles nas posições dos alongamentos e aí tem a fotinho deles lá no aplicativo. Olha que coisa legal, né? Ou o vídeo deles ou mesmo, vídeo né? também, que é muito muito aí você legal. pode extrapolar assim mesmo, eles podem meio que filmar uma sequenciazinha, né? E colocar um pause, e colocar um 2x e ver não sei quais tipos de exercício. E é muito mais legal. Tipo, eu tô fazendo esse exercício assim, será que eu tô fazendo certo? E depois você pode se assistir, não ficou legal, filma de novo. E eles podem ir incrementando isso, e aí dá pra extrapolar extremamente, assim. E não só colocar um catálogo de exercícios, mas inclusive no aplicativo ou no próprio animação, eles fazendo com um número de repetições ideais, né? Porque aí às vezes tem um exercício lá e 10 repetições, mas aí tem gente que faz muito devagar, tem gente que faz muito rápido, ou faz de qualquer jeito, ou não presta atenção na postura, que isso também influencia muito. E aí, às vezes, eles podem, inclusive, ir fazendo junto com a pessoa, que fica um negócio muito legal também. Isso, e super cabe uma colaboração da professor de biologia, no sentido aí de entender mesmo.
um aplicativo mais completo seria entender esses músculos mesmo, né? Falar assim, por que esse alongamento é legal? E ter essa informação dentro do aplicativo. Vira um aplicativo também educativo, sabe? Mas por que você tem que fazer o polichinelo aqui? Mas por quê? Qual que é? Qual que é o pegado do polichinelo? Por que eu tenho que fazer um polichinelo aqui? O que tá me ajudando? Onde? Qual músculo? Qual que é o nome desse músculo? Superior? Inferior? Ou o quê, sabe? E aí tem essas informações no app, sabe? Aí tem o esporte, o alongamento e quais músculos esse alongamento te aquece ou te alonga e por que esse músculo é importante alongar nesse esporte, sabe? E é muito mais visual, mais uma vez, do que o livro didático lá, que vai ter aquele desenhinho e os músculos estão todos interligados e aí você vê ele de cima e você não sabe o que tem por baixo, você não sabe o que tá do lado. Putz, é muito mais fácil de você visualizar. E aí, extrapolando de novo, inclusive, você conseguir navegar nisso, né? Tipo, mexer o dedo, ver o músculo em 3D, sei lá, ia ficar muito louco. Mas isso, com certeza, daria mais trabalho. Mas ia ficar muito louco. E a grande possibilidade da criação de um app e não você olhar lá o seu livro didático é porque as informações você está criando, você consegue correlacionar elas da forma que você quer. Porque no caso aqui, a gente tá pensando em músculo, aquecimento, exercício físico, de acordo com cada esporte. Essa correlação é muito difícil ter. Provavelmente eles vão ter que pegar um livro que fala de uma coisa, outra coisa que fala de outra, aí um vídeo de um exercício em outro lugar, e você pode organizar todas as informações, correlacionar elas da maneira que você quer e que lhe é conveniente. Sensacional. E se você já tiver um professor dentro da escola que trabalha essa área mais assim... vamos pensar com a professora de artes, então, qual que são as melhores cores que a gente pode colocar nesse exercício, nesse aplicativo, o que fica mais visual, o que cansa menos os olhos para ver, dá pra gente fazer um super projeto, envolver quase todo mundo da escola, aí a professora de português pode ajudar eles a desenvolver um texto explicando vários conceitos, se for mais para um lado educativo também. Nossa, dá pra extrapolar muito. E fica muito legal. É um big projeto. Envolve a escola inteira já. E a escola pode compartilhar isso com outros grupos também, se assim desejar, né? Então, vai ser um super projeto pra dar visibilidade pra escola. Turma, lembrando que a gente não é especialista em educação física. Ninguém aqui tem formação ou estudou muito educação física ou teve muita experiência com aulas de educação física. Inclusive, as aulas de educação física que eu, pelo menos, e provavelmente os colegas, a gente teve durante a nossa vida acadêmica, foram muito precárias, muito negócio mesmo de vai lá, pega a bola e sai jogando, assim. Então, a nossa experiência é muito rasa e a gente tá pensando aqui mesmo dentro de uma perspectiva e repertório que a gente tem, como que a gente conseguiria introduzir tecnologia dentro do nosso repertório. Com certeza, um professor de educação física consegue criar mais e pensar em objetivos melhores aqui do que a gente pensou, mais profundos e tudo mais. Mas foi só uma demonstração de que você não precisa, primeiro, né, saber muita coisa para conseguir desenvolver um projeto muito legal daquele tema e que qualquer tema você consegue desenvolver um projeto de tecnologia. E a gente tá pegando educação física que talvez seja um dos que as pessoas acham que não dá. Como que eu vou introduzir tecnologia na aula de educação física? Fica mais distante. A gente teve aqui 4 propostas de projetos com possibilidades infinitas, assim. Infinitas não, né? Mas com muitas possibilidades e muito fácil acesso também. Pelo menos muitas possibilidades, mas também muito fácil de começar. Então, muito fácil de você dar um pontapé inicial, introduzir uma coisinha um pouquinho mais interessante, né? Fazer uma animaçãozinha de um conceito que você quer demonstrar, ou colocar alguma coisinha mais dinâmica ali, um joguinho, algo parecido para os seus alunos utilizarem para, enfim, desenvolver algum conceito. Até desenvolver um big projeto para a escola, assim, um aplicativo para todo mundo usar, que daí vira uma rotina dos alunos. A aula de educação física, pega o celular, abre o aplicativo e vamos ver o que a gente tem que fazer agora, sabe? Então, só uma demonstração aí que dá. E foi só uma coisa que a gente pensou em alguns minutos aqui. Não foi necessariamente um desenvolvimento de projeto mesmo, só para vocês terem uma noção que dá pra gente ir muito longe com isso ainda. Se você é um professor de educação física ou trabalha com algum, né? Pede sugestões também pra ele e traz pra gente, porque às vezes ele fala assim, tudo bem, legal esses daí, mas eu tenho que trabalhar isso agora e quero introduzir tecnologia agora. O que eu poderia fazer? Com certeza a gente tem várias sugestões pra te dar.
Não sei o quão viáveis elas vão ser, né, dentro de todas as nossas limitações e tudo mais, mas a gente pode trocar uma figurinha sobre isso. Aí também a gente não quer substituir, que nem eu brinquei a ideia da criança ficar chutando o ar em vez de chutar a bola. E a ideia não é substituir o chutar a bola pelo chutar o ar. É possibilidades de desenvolver, assim, usando recursos. Mas é claro que a criança tem que ir lá chutar a bola também, defendendo a educação física na prática, no sentido de ir lá e se movimentar, enfim, interagir com o mundo físico também, não só com o mundo virtual e digital. Então. E também a gente não quer substituir o profissional de educação física também. Também não quero dar aula de educação física. A gente tá só ajudando, passando essa experiência, assim, possibilitando mais uso de uma ferramenta, assim. Vocês, claro que um profissional de educação física é extremamente importante, porque a gente sabe mais ou menos o que acontece, mas só vocês sabem realmente o exercício certo, quando fazer, quantidade, intensidade, essas coisas. Então, logicamente, a gente vai precisar de vocês se a gente for desenvolver alguma coisa. Então, é tudo em conjunto. Então é isso, turma. A gente provavelmente vai trazer uma abordagem parecida com outras disciplinas da escola também. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o IadaCast. Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Camille. Eu sou a Aninha. E eu sou o Elvinho. Valeu, turma. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.